Olá, querida comunidade, sejam bem-vindos a mais esse encontro com a Palavra. Hoje é um dia importante para todos nós, mas em especial um dia importante para os pais, pois hoje celebramos o Dia dos Pais. Ser pai é uma tarefa e uma bênção dada por Deus aos homens. Ser pai significa criar, proteger e educar filhos. Ser pai é participar ativamente do plano de Deus para a vida. Ser pai é uma enorme responsabilidade. Eu não sou pai, então eu falo como filho. Como filho do Egon, eu sou muito grato a Deus pelo pai que ele é, pelos bons exemplos, pelo suporte, pela instrução, pelo amor que foi dado a mim e a minha irmã em nossas vidas. Ser pai significa marcar a vida e as memórias dos filhos com sua presença, ou com a sua ausência. Infelizmente, talvez nem todos nós podemos dizer que temos e tivemos um pai presente e exemplo em nossas vidas. Como seres humanos, pecadores, existem homens que não cumprem a sua função de pai. Para essas pessoas, talvez o dia não seja assim tão fácil. Com essas pessoas e com todos nós queremos ler o texto de 1 João 3, versículo 1. Lá está escrito assim: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Deus, Ele sabe que somos pecadores, falhos, e que muitos de nós não cumprimos a função a qual Ele nos deu, porque nós somos pecadores. Ele sabe que muitos pais não cumprem sua função de pai e que muitos filhos não têm um pai em sua vida. Assim como também Deus sabe que existem pais que aprendem e seguem suas instruções. Por isso hoje nós queremos nos alegrar e lembrar daquele que é o Pai de todos nós, aquele que é Pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Com essas palavras eu quero saudá-los e nós queremos ter um momento de oração antes que nós continuemos com o nosso encontro com a Palavra. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, por esse dia, por essa noite, por esse encontro com a Palavra. Deus, que Tu possas estar nos abençoando, possa estar abençoando esse encontro com a Palavra, que nós possamos estar lembrando que Tu é aquele que é o exemplo para todos nós, como pais, como mães, como filhos, que Tu possas estar nos mostrando aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos aprender, como devemos seguir a nossa vida contigo, Senhor. Abençoa esse culto, abençoa esse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos do Josiel, da Lázaro e da Clarice. E um feliz Dia dos Pais. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano
na morte lembrou-se do ladrão que a seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, tudo perde o valor. Se isto não for Olá, queridos! Estamos começando mais um encontro com a palavra nesse dia especial, Dia dos Pais. E como você já deve ter visto, o tema de hoje é Pai Perfeito. Quem de nós não gostaria de ter um pai perfeito? Um pai que tem tempo para estar com seu filho, que gosta de brincar e de fazer coisas diferentes. Quem de nós não gostaria de ter um pai que sabe exatamente como disciplinar e o momento certo para isso? Um pai que nunca erra, com um amor incondicional. Hoje é o Dia dos Pais e esse dia é um dia de muita alegria e de muito orgulho para algumas pessoas, mas também é um dia de muita tristeza para outras, de memórias de muito sofrimento. Nem todos os pais são o que deveriam ser. Alguns pais foram capazes de marcar os seus filhos com cicatrizes físicas e emocionais muito doloridas. E mesmo o pai mais disposto a acertar também cometeu erros pelo caminho. Jesus certa vez contou a história de um pai. Uma história que tem abandono, traição, inveja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 15. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 32, onde nós vamos ouvir do próprio Jesus a história desse pai. Lucas 15, 11 a 32 diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A primeira coisa que Jesus deixa bem claro é o quanto esse filho mais novo, ele foi ingrato ao seu pai, ele foi insubmisso, desobediente. Ele pediu a sua parte da herança e assim que recebeu, saiu de casa para gastar do jeito que quisesse. E como a gente pode bem perceber, ele não investiu o dinheiro, ele não valorizou aquilo que o pai tinha conquistado. Afinal, era herança. Aquilo pertencia a seu pai e deveria ser passado para ele quando seu pai morresse. Quando o filho mais novo chegou diante do pai e disse: Pai, eu quero a minha parte da herança, era como se ele dissesse: Olha, tu está demorando para morrer e já não dá mais. Eu quero a minha parte. Eu quero aquilo que vai ser direito meu quando você morrer. É como se ele dissesse para mim: Você já morreu. Você consegue imaginar o sentimento desse pai ao ver o seu filho declarando ele como morto? Nós sabemos o quanto a herança é um assunto delicado também nos dias de hoje. Quantas famílias entram em brigas e crises por causa da herança, mesmo antes dos pais terem morrido. Isso não parece um grande desrespeito? Valorizar mais a herança do que a presença do pai. Foi isso que esse filho mais novo fez. E ele foi e gastou como bem entendeu. E quando veio a fome, ele não tinha mais nada. Ele não tinha o que comer. E por isso, o que ele conseguiu foi ainda um trabalho como cuidador de porcos. A gente já acha um trabalho bem difícil, né? Quem nunca ficou preso atrás de um caminhão que carregava porcos? Pá, o cheiro é intenso. Mas você tem que imaginar que Jesus estava contando essa história para alguns judeus que estavam ouvindo aquilo. E para eles, cuidar de porcos significa estar no meio de animais impuros, no meio de animais que eles nem comiam porque eles consideravam algo tão sujo, tão imundo. E assim, Jesus contando essa história mostra a que ponto o filho chegou depois que saiu da casa do seu pai, desejando comer a comida daqueles animais. E quando ele está lá trabalhando naquela situação,
ele se pega lembrando do pai, da casa do pai, e pensando naquilo que ele tinha perdido, naquilo que na verdade ele tinha decidido abrir mão. E ele decide voltar para o pai, sabendo que ele colheria consequências daquilo que ele fez, da decisão dele. O pai tinha o direito de não aceitá-lo mais como filho. E por isso, se ele ainda fosse aceito como um empregado, isso já seria muito melhor do que a situação que ele estava vivendo. É interessante que quando Jesus está narrando essa história, ele não diz que então aquele homem voltou para casa, que ele voltou para a sua família, mas ele voltou para o seu pai. E esse pai comprova o seu amor incondicional na maneira como ele recebe esse filho que agora volta para casa. Parece que ele já aguardava esse retorno desde quando o filho tinha deixado. Nós vemos que de longe o pai o viu e correu ao seu encontro. Isso mostra o quanto o amor desse pai não dependia do que ele recebia do seu filho. Era um amor incondicional e sempre à disposição. E agora, diante desse amor incondicional do pai, o filho volta e recebe uma nova identidade. Nós lemos ali no versículo 22 que o pai disse: tragam uma roupa, a melhor roupa para vesti-lo. Coloquem um anel no dedo dele. Coloquem sandálias nos seus pés. Isso nos mostra a situação em que o filho chegou diante desse pai. Mas também nos mostra que ele estava querendo dizer: você agora é filho. Você agora tem autoridade sobre esse lugar como filho. Você não é escravo para ficar andando descalço, você é livre e eu vou colocar sandálias nos seus pés. E mais do que isso, nós vamos matar o novilho cevado, aquele, o melhor do pasto, o mais gordo, o mais gostoso, aquele que estava há tempo sendo preparado e esperado o momento certo para que ele fosse morto, para que ele fosse aproveitado. Aquele novilho que vinha sendo preparado há tanto tempo e que demoraria muito mais tempo para substituí-lo. Esse o pai pediu que trouxessem, para que eles festejassem essa volta surpreendente. E aí, enquanto eles estão lá festejando, volta da lavoura o filho mais velho. Fica muito claro aqui no texto que para ele, o pai era um carrasco, o pai era injusto e o pai era alguém muito distante. Ele mesmo diz para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir nada. Ele conhecia o quanto ele era obediente, ele conhecia a sua retidão, o quanto ele era bom. Mas apesar desse pai com um amor incondicional, a motivação da obediência dele era porque ele se enxergava como um escravo do pai. Não era como o pai olhava para ele, mas era como ele olhava para si mesmo. E o que nós vemos é que esse amor incondicional desse pai transborda também para esse filho. Ele mesmo foi também ao seu encontro e quis conciliá-lo, a Bíblia nos diz. Ele diz para o filho: tudo que é meu é teu. Ele era filho e por isso ele tinha direito a todas as coisas em todo o tempo. Mas ele estava vivendo miseravelmente porque acreditava numa mentira, em vez de dar ouvidos ao pai. Esse era um pai perfeito, com um amor incondicional por seus filhos. É interessante que Jesus não nos conta se esse filho que retornou para casa, ele foi fiel ao seu pai. Como ele agiu depois de ser recebido pelo pai dessa maneira. Jesus também não nos conta se o filho mais velho entrou para festejar a volta do seu irmão. Mas Jesus faz isso de propósito, porque ele não quer contar uma história qualquer.
Jesus está contando a minha e a tua história. Em um dos dois filhos, nós vamos nos reconhecer. Com um deles, nós vamos nos identificar. Talvez você se identifique com aquele que até conhecia o pai, mas decidiu sair de casa e viver aquilo que fosse o seu desejo, ainda que isso entristecesse o seu pai. Ou talvez você se identifique com aquele que ficou em casa, que não teve coragem de sair, ainda que talvez até tivesse vontade, mas que se sentia escravizado e longe do pai, ainda que estivesse debaixo do mesmo teto, como aquele que se entregou para o mundo e para aquilo que desse prazer, ou como aquele que ia todo domingo à igreja, mas que era dominado por um sentimento de obrigação, de raiva e de culpa. Tanto faz com qual deles você se identifica, porque nenhum deles entendeu o amor incondicional do Pai. E a solução para os dois era a mesma, ainda que eles estivessem em situações diferentes. Sabe aquele Pai perfeito que todos nós sonhamos ter? Ele existe. E mais do que isso, Ele está de pé ao lado da porta, esperando a nossa chegada. Ele está ansioso, esperando pelo dia em que nós vamos aceitar viver desse amor incondicional. Ele está pronto para calçar os nossos pés, colocar em nós roupas novas, um anel, para nos tornar seus filhos, filhos de um Pai perfeito. Assim como aquele pai da história que Jesus contou, Deus não espera que nós lhe paguemos aquilo que nós estamos devendo. Ele também não espera sacrifícios ou a nossa autodepreciação. A única coisa que Ele quer somos nós, exatamente assim como nós estamos. Vindo dos porcos, fedido, descalço, com as mãos abanando, ou seja, vindo da lavoura, onde a gente passou muito tempo pensando o quanto Ele é injusto. Ele quer revelar a nós quem Ele realmente é e mostrar para nós mesmos quem nós somos e o tamanho do nosso valor. Ele quer nos levar diante de um lugar que mostra quão incondicional é o amor que Ele sente por nós. Quer nos levar até diante de um lugar onde os pregos furaram as suas mãos, onde os espinhos fizeram a sua cabeça sangrar e onde as nossas dívidas foram pagas com a sua vida. Deus é o Pai perfeito que quer nos dar uma nova identidade e cuidar de todas as nossas feridas que nós acumulamos ao longo do tempo em que nós estivemos longe dele. Saiba que esse amor incondicional de Deus, ele não está à disposição só daqueles que fizeram coisas muito ruins. Aos filhos que estão na casa do Pai, mas vivem como escravos, ele diz: vocês já não são mais meus escravos, porque os escravos não sabem o que o dono faz, mas eu chamo vocês de amigos. Isso está escrito lá em João 15:15. E eu deixo algo sobre o qual você pode refletir, que pode revelar sobre como você tem visto Deus. É a maneira como você conversa com Ele. Quando você ora como um filho ou você ora como um escravo, como um empregado? Alguns dias atrás, o David fez uma live com uma estudante da FLT, falando sobre o quanto a imagem do nosso pai terreno influencia na imagem que nós temos de Deus e como essa imagem molda o nosso relacionamento com Ele. E eu pergunto para ti, como era o teu pai? Você era ouvido com atenção? Você se sentia amado incondicionalmente? Ou você sentia medo, independente do teu relacionamento com o teu pai? Deus é um Deus real que quer se apresentar para você. Ele quer que você o conheça mais e experimente quem Ele realmente é. O erro dos nossos pais terrenos não precisa definir o nosso futuro, a nossa identidade, a maneira como a gente olha para nós mesmos. Ali onde os nossos pais nos entortaram,
onde eles falharam ou onde eles não puderam nos ajudar, o Pai perfeito, com seu amor incondicional, Ele quer nos limpar, nos colocar sandálias, roupas novas. Ele quer declarar sobre a nossa vida aquilo que Ele falou sobre Jesus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Alguém já disse isso sobre você? Eu me alegro com a sua vida, a tua vida tem valor para mim. E eu quero também deixar um recado para você que é pai e mãe. Você já deve ter percebido que você não é perfeito, mas você pode levar os seus filhos diante daquele que é o Pai perfeito. Você, infelizmente, não vai acertar em tudo. Isso faz parte de quem nós somos e é assim. Nós também não podemos estar com os nossos filhos em todos os momentos. E nem sempre a gente sabe qual é o melhor caminho. Mas o Pai perfeito, Ele sabe, Ele pode. O maior acerto que você pode fazer como pai, como mãe, é ensinar e viver esse amor incondicional. Ensinar e viver. Um pai perfeito está te esperando com um banquete, com aquele novilho gordo, para celebrar a tua vida, para celebrar a tua volta. Não perca essa oportunidade. Se você é um filho perdido fora ou dentro de casa, o Pai perfeito nunca te esqueceu. Vamos ter um momento de oração? Senhor, obrigada porque nesse dia nós podemos saber que nós temos um Pai perfeito. Um Pai que nos ama incondicionalmente. Obrigada porque o Senhor nos provou isso e nos oferece isso. Senhor, que eu possa receber isso e que cada um que ouvir essa mensagem também saiba que isso é um convite teu para ele, para ela. Senhor, que tu possa nos libertar desse pensamento de escravo, desse pensamento de que viver longe de ti é o melhor caminho. Nos direciona, Senhor, nos traz vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos agradecer a toda a equipe que esteve envolvida nas vendas e também na preparação do nosso brodo que aconteceu nesse sábado. Muito obrigado a você que esteve trabalhando e servindo o Senhor dessa forma. Eu desejo que Deus possa te dar um dia abençoado. Que você possa comemorar com o seu Pai terreno, mas também com o seu Pai celeste, que te ama incondicionalmente. Uma abençoada semana.